Olá, muito bem-vindos ao primeiríssimo Clube da Leitura aqui para o YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Carolina e eu faço parte do Clube da Luta. Se você também não conhece o Clube da Luta, então fica o convite para conhecer o nosso trabalho. Corre lá no Instagram, segue a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, que tem muita novidade vindo por aí. O Clube da Leitura de hoje é com o livro Persépolis, que é uma história em quadrinho iraniana, é a primeira história em quadrinho iraniana. Então, para começar a entender a história, vamos entender a nossa autora, já que o livro conta a história dela, conta a história da sua infância e da sua juventude. Marjane Satrapi, ela é romancista gráfica, ilustradora, cineasta e escritora. Ela é mestre em comunicação visual pela Faculdade de Belas Artes no Teherã. Ela foi a primeira mulher iraniana a escrever histórias em quadrinhos. Além do livro de Persépolis, que ela escreveu e ilustrou, ela escreveu e ilustrou outros 7 livros. O livro de Persépolis tem um filme e foi ela mesma quem dirigiu. E além do filme de Persépolis, que rendeu ela uma indicação ao Oscar, ela dirigiu outros 3 filmes. Ela já traz aqui o primeiro conflito dela, que foi o véu. Em 1979 começou a Revolução Islâmica e em 1980 o uso do véu se tornou obrigatório. Ela tinha apenas 10 anos e ela não sabia se ela gostava ou não do véu, porque ela era muito religiosa, mas ela era de uma família bastante moderna. Então ela não sabia o que achar sobre o véu e se sentia culpada por causa disso. Ela também não gostava de ficar separada dos seus amigos. Nas escolas começaram a separar os meninos das meninas. E ela tinha os seus amigos meninos que moravam na rua dela e ela começou a estudar separada deles. A Marjane, ela queria ser profeta para acabar com as desigualdades do mundo. Ela via essas questões não só do véu, mas ela tinha uma certa condição, né, de vida e ela achava injusto ela poder ter algumas coisas e outras pessoas não. Então, o grande sonho dela quando criança era ser profeta para acabar com as desigualdades. A família da Marjane é uma família comunista, então desde muito novinha ela lê obras marxistas, desde cedo ela tem muita vontade de ir a protestos junto com os pais e desde cedo ela acompanha e participa de discussões políticas em casa. Ela dá a opinião dela com aquela distorçãozinha que ela sofre na escola com as professoras e os pais explicam para ela qual é a realidade. Então, desde entende essas discussões políticas em casa. A Marjane, ela, como eu falei, ela é muito religiosa e ela tem o costume de conversar com Deus. E esse mesmo costume de conversar com Deus, ela tem de conversar com o Marx. Ela conversa com os dois antes de dormir e ela acha divertidíssimo que eles são parecidos, né? E é um momento em que ela entra em conflito, né? Ela tem 10 anos e ela já está vivendo um conflito religioso, porque além de gostar muito da religião, ela quer ser uma revolucionária e as coisas começam a não se encaixar, principalmente levando em consideração a realidade do seu país. A Jane acompanha uma série de acontecimentos históricos, como por exemplo, ela acompanhou a queda do Shah. O Shah é uma espécie de rei ou imperador iraniano. Com a queda dele, houve a libertação de presos políticos. E aí ela conheceu um tio dela que estava preso e ela se apega muito a ele, porque ela adora essas histórias revolucionárias, ela adora ouvir o que houve com ele, né? Por que ele se envolveu nisso, como que ele fugiu, como que ele foi preso, o que aconteceu com ele na cadeia. Ela se encanta por essa história e se apegou muito a ele. Com a queda do Shah, todo mundo acreditou que teria paz no Irã, que eles teriam liberdade novamente, estava tudo em paz, tudo tranquilo, mas durou pouquíssimo. Logo em seguida, começou as perseguições e as execuções dos revolucionários que ajudaram, né, na queda do Shah. Eles foram traídos, né? E o tio de Marjane, no caso, ele é preso e foi executado. Ela fica arrasada e é nesse momento que ela perde a crença em Deus. Ela briga com Deus, né? Como no exemplo do quadrinho, ela expulsa Deus do quarto dela e a partir desse momento ela começa uma vida totalmente separada da religião. O início da República Islâmica trouxe mais repressão ainda, né? As universidades, por exemplo, foram fechadas. Eles acreditavam que o ambiente universitário era um ambiente decadente, que desagradava a Deus. Então, eles fecharam as universidades e as mulheres novamente obrigadas a usar o véu. Eles acreditavam que o cabelo das mulheres excitava os homens e por isso mesmo que elas eram estupradas. Então, se você não queria ser estuprada, você tinha que usar o véu. Se você estivesse sem o véu e fosse estuprada, a culpa era sua. E não bastasse isso,
começa a guerra entre o Irã e o Iraque, né? E aí começa os bombardeios. A Marjane perde alguns vizinhos, né, para os bombardeios. E com a guerra começa então a faltar comida, a faltar gasolina, começa uma grande crise, né, que toda guerra traz. A Marjane está se tornando adolescente, né? E é um momento muito difícil. A República Islâmica proíbe músicas, proíbe festas, bebidas alcoólicas, jogos de cartas, jogos de tabuleiro, tudo que a família de Marjane gosta de fazer no fim de semana, jogar cartas. E é tudo que foi proibido. E começa um momento muito complicado para ela. A Marjane, ela é uma jovem punk de 14 anos e ela começa a se tornar ainda mais rebelde do que ela já era. Quando ela era criança, ela sonhava em ser uma revolucionária, né? E agora é tudo muito à flor da pele, é uma situação muito difícil. Ela tem que comprar fitas escondidas como se estivesse comprando drogas. E ela pode ser presa se for pega comprando fitas. Então, essa rebeldia dela vai aflorando e chega ao ponto de que ela foi expulsa da escola por bater na diretora. E aí os pais dela começam a ficar com medo, né? Começam a temer pela vida dela. Eles têm medo de que ela seja presa ou executada. Então eles decidem mandar ela para a Áustria. Eu separei esse quadrinho para ilustrar o tamanho do desespero da mãe da Marjane quando descobre que ela foi expulsa da escola porque bateu na diretora. Ela fica desesperada, ela tem muito medo que a Marjane seja presa. Então ela conta para ela, até então a Marjane não sabia, ela conta para ela que uma conhecida da família foi presa e dentro da cadeia ela foi estuprada e executada. E é um momento em choque, você vê no último quadrinho que a Marjane tá com os olhos arregalados, ela não sabia, ela começa a ter medo também, né? A Marjane morando na Áustria é igualmente tenso ao período em que ela morava no Irã, né? Só que por motivos completamente opostos, né? Por razões completamente diferentes. A Marjane de início vai para casa de uma amiga da mãe dela, mas com 10 dias essa amiga mandou ela para uma pensão católica, disse que não podia ficar com ela lá e mandou ela para uma pensão. Só que a Marjane acaba expulsa dessa pensão com o passar dos dias porque ela brigou com uma freira. A freira falou que os iranianos eram sem educação e a Marjane respondeu à altura, né? Falou que as freiras eram todas prostitutas e ela acabou expulsa e foi morar com uma amiga da escola. E é um período que ela gosta bastante, ela gosta muito dessa amiga e gosta muito da mãe dessa amiga também. E é um período que ela descobre as diferenças, né, entre a Áustria e o Irã. Ela conhece o significado de liberdade sexual. Essa amiga dela já tem uma vida sexual ativa. Isso choca ela e ela acha interessante essa diferença entre as moças da Áustria e as moças iranianas, né? Aos 16 anos, o corpo dela começa a mudar e ela vai tentando se encaixar no próprio corpo e se encaixar também no seu círculo de amigos da Europa, né? Ela quer parecer mais europeia, então ela vai mudando o seu corpo e vai mudando o seu visual para tentar parecer mais europeia. Só que isso faz com que ela se sinta culpada, né? Ela começa a achar que ela deveria ter orgulho, mas não, ela quer parecer mais europeia. Nesse espaço de tempo, ela se muda, ela sai da casa da amiga dela e vai para uma república, e lá ela recebe a mãe dela, e isso renova as energias, já renova as forças dela. Ela estava triste com essas questões, mas ficou totalmente renovada em receber a mãe dela, e com isso ela começa a trabalhar e aí ela começa a namorar também, mas esse relacionamento dela não termina nada bem e a Marjane acaba morando na rua. E graças a esse período que ela morou na rua, ela fica muito doente, pô, né? Passava as noites na rua, no frio, e ficou muito doente. Ela quase morreu e com isso ela teve que voltar para o Irã. A Marjane então volta para o Irã, né? Ela está com 18 anos, está de volta e ela se sente extremamente triste com a situação em que ela encontra o país dela. As ruas estão bombardeadas na guerra em todos os lados, né? Tem cartazes e tudo, e ela fica muito triste com essa situação e também se sente culpada por ter tido uma vida boa na Áustria, né? Embora tudo que aconteceu, ela assim, ainda assim acha que foi uma vida boa, ela se sente culpada de ter levado uma vida tranquila enquanto o país dela se acabava em guerra, né? E aí acaba tentando suicídio 2 vezes, mas ela acaba decidindo mudar de vida, ela chega, dá um basta, decide mudar de vida, ela muda o visual, ela começa a fazer exercícios, vira professora de aeróbica, e aí, trabalhando, ela começa a namorar, né?
E aí, logo em seguida, ela entra para a faculdade junto com o namorado dela. E ela enfrenta algumas dificuldades na faculdade por falta de liberdade. Marjane é uma estudante de arte e ela não pode, por exemplo, fazer um desenho de um modelo vivo. Ela não pode ficar na presença de um homem e, se for uma mulher, ela tem que estar de véu. Então, fica inviável algumas questões, né? Mas ela consegue levar. E aos 21 anos, ela decide se casar, porque não é permitido esse tipo de relacionamento no Irã. Ela não podia ficar sozinha com o namorado dela. Ela ficava na casa dela e na casa dele também, por ser uma família moderna, né, de ambos. Mas não podiam andar na rua juntos, não podiam ficar na faculdade juntos e era desgastante. Então, mesmo sendo muito nova, né, ela decide se casar. A família dela é contra, mas apoia, né? Eles sempre deram muita liberdade para ela fazer o que ela queria. Então, mesmo achando que não era o certo, eles apoiam e ela se casa e se arrepende logo em seguida, mas ela dá continuidade ao casamento dela. Mas quando ela tá com 24 anos, ela decide que não dá mais, que deu o que tinha que dar, né? E acaba se divorciando. E com o divórcio, ela decide se mudar para a França. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do Clube da Leitura desse mês. Espero que tenham gostado desse formato, né? E comenta aqui o que você achou do livro. E assista o filme, ele está disponível no YouTube gratuitamente. E até o mês que vem com o próximo livro.